Olá, olá, bem-vindos ao Ser Pombogira. Mais uma reflexão, um bate-papo sobre ser pombogira, sobre as pombogiras em nossas vidas, a atuação dessas moças em nossas vidas. Eu estou compartilhando, aguardando um pouquinho enquanto as pessoas entram. Pronto. Bom, vamos começar e o pessoal que for entrando vão pegando pelo meio. Que delícia! Bom, como eu disse, vamos falar sobre as pombogiras, sobre a atuação das pombogiras. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Luz, para quem está chegando agora, cartomante. E já estou construindo com vocês, estamos refletindo aí sobre a atuação das pombogiras em nossas vidas, buscando um olhar mais consciente, um entendimento sobre como ocorre essa atuação das moças junto a nós, junto à nossa força. E para isso é preciso que a gente mude a nossa forma de olhar para que mude, né, a nossa forma de nos relacionarmos conosco e com elas, com a atuação delas, tá? Eu vou estar falando aqui de Exu também, mas a nossa conversa ela vai se voltar mais para as pombogiras, a atuação das pombogiras e o ser pombogira, para quem não entendeu, vou estar discorrendo sobre, mas no primeiro vídeo já falei o porquê do ser pombogira. Ser mulher é ser pombogira. Bom, para a gente entender primeiro por que nossos pedidos por diversas vezes não são atendidos, por que ocorre isso, qual a causa, precisamos primeiro pensar na polaridade feminina e na polaridade masculina. Precisamos compreender que tudo, tá? Todos os seres, em tudo possui esse mistério feminino, essa polaridade, essa energia feminina, e o mistério masculino, a polaridade masculina, a energia masculina, a força masculina, tá? Não estamos falando aqui de homem, mulher ou de gênero, tá? De opção sexual, estamos falando de energia, de força. Então, tudo no mundo, tá? Em todas toda a criação tem esses mistérios, tá? Que se complementam, que atuam juntos. São distintos, cada um no seu polo, porém atuam juntos. Quando entendemos, então, que nós, tá? Cada um de nós somos compostos, tá? Temos essa força feminina e masculina. E quando conseguimos alcançar o entendimento que se a minha essência é feminina, a polaridade feminina, ela vai estar atuando, vibrando de forma mais intensa em mim. Não a outra polaridade, o outro polo masculino, ele não vai deixar de existir, mas ele vai vibrar de forma mais amena, suave. Cabe a mim estar atuando em minha vida, agindo de forma a buscar o equilíbrio, tá? A equilibrar essa vibração. Porque não adianta eu me voltar para um lado e não vai movimentar, não vai gerar o movimento necessário para que as coisas fluam de forma natural, para que as coisas se desenvolvam, para que a evolução ocorra em minha vida. Por quê? São forças, são energias, são polaridades que atuam juntas. Cada uma tem as suas características, identificamos ali, né, na polaridade feminina, que muito importante, quando falamos polaridade, quando falamos energia, estamos falando do feminino, do sagrado que trazemos e do sagrado que somos. Quando falamos polaridade masculina, estamos falando do sagrado feminino, da energia, do sagrado masculino, da energia masculina que trazemos e que somos. Claro que nos homens com essência masculina, que tem essa força masculina vibrando mais forte, que tem a sua essência vibrando mais forte no masculino, essa força vai vibrar de forma mais intensa e aí ele tem que buscar
o equilíbrio em suas ações, tá? Para poder fazer com que as coisas fluam, funcionem em sua vida. Quando entendemos que temos então essas duas polaridades, que temos essas forças em nós e compreendemos que trazemos esse sagrado, bom dia, compreendemos que trazemos esse sagrado e que somos esse sagrado, tá? Então, somos, não só trazemos, nós somos ele. Então, quando eu compreendo isso, vou pegar agora essa compreensão e vamos colocar analisar as entidades como espíritos primeiro, porque são bom dia, porque são espíritos, né, de pessoas que viveram, tiveram suas experiências, então, e hoje trabalham dentro do arquétipo Pombogira e Exu. Estou falando especificamente deles, mas todas as entidades foram espíritos que viveram, tirando as doutrinas que colocam e que tem os encantados, e aí é outra coisa. Estou falando de espíritos que passaram por aqui, tá? Estamos falando disso. Então, quando olhamos para o indivíduo, o espírito, é claro que ele traz essa polaridade. Ele não é filho também da mesma criação, ele não veio do Criador, da Criadora, da Mãe Criadora. Então, traz também essa polaridade, essa essência. A Pombogira, o espírito feminino, por ter a alma feminina, ter a sua essência feminina, ela vai vibrar mais forte nisso, ela vai trazer essa atuação, vai trabalhar sobre essa força, essa energia, porque isso vibra nela também, assim como em nós, e o Exu vai trabalhar, vai atuar a partir dessa força masculina, esse sagrado masculino, e sob esse sagrado masculino, tá? Junto a nós, atuação em nossas vidas, nos auxiliando. Quando entendemos isso, e aí pensamos na atuação de Pombogira e de Exu em nossas vidas, e eu vou falar mais especificamente de Pombogira, mas o tempo todo é uma atuação conjunta, porque eu me preencho, entendemos que Pombogira é o interior, a força, não o espírito, né? Pombogira, esse mistério Pombogira, esse sagrado, é o interior. Ele colocamos como o desejo, como o estímulo, como a vontade, como a vida. Então, quando eu desejo, quando eu tenho estímulo, quando eu tenho vontades, quando eu estou a viver, porque isso é viver, tá? Eu me preencho disso, eu me preencho mesmo, eu me preencho dessa vontade, desse desejo, desse querer. E manifesto. Ao manifestar, ao querer concretizar, ao trazer essa vontade, esse desejo para a vontade consciente, tá? E aí, quem não assistiu a live passada, assiste lá, que lá estamos falando sobre vontade consciente, transformar o seu querer em uma vontade consciente e agir ali. Quando manifestamos, quem está atuando é a força, a vibração, o mistério masculino, que é a concretização, né? Quando colocamos que Exu é o movimento, é a concretização, é a realização, é a ação. Então temos o desejo que vem de dentro do interior, tá? E a manifestação dessa força. E aí, para quem chegou agora, vamos chegar no tema da nossa live, que é porque alguns nossos pedidos, por diversas vezes, tá, não são atendidos, né? Quando pedimos para as moças, e aí podemos expandir para as entidades, mas como estamos falando do ser Pombogira, e aí vamos construir esse pensamento, estarei colocando para vocês. Então, por que eu peço, né, para a moça, seja para mim, seja para uma consulta, e eu não tenho meu desejo, meu pedido atendido? E aí estou explicando a polaridade, né, que nós trazemos e que eles atuam junto a nós justamente nessa força, nessa energia. Então a Pombogira, ela vai ativar, ela vai reacender em nós a nossa força, nosso desejo, a nossa vontade de querer, de buscar,
para realizar. Quando movimentamos, realizamos, está aí a atuação, a força, a polaridade masculina na manifestação. Entendido, né? Bom, e de onde esse desejo que vem, ele nasce, ele é gerado dentro de nós, né? O sagrado feminino, o mistério Pombogira, ele é gerado, e eu falo colocando a mão aqui no ventre porque é gerado de fato, né? É gerado quando desejamos algo, quando buscamos algo. Aquilo vem de uma forma intensa e toma conta do nosso ser, nos preenche e tendemos a manifestar, a realizar o movimento em busca. Quando desejamos algo, quando geramos algo, uma vontade dentro de nós, um querer, desejamos, geramos dentro de nós e a partir de quem somos. Então, quem deseja, quem está a desejar, é a nossa essência, é a nossa alma. Para entender isso, precisamos primeiro pensar, quem somos? Quem somos então? Nós somos seres eternos, que fomos moldados por milhares e milhares de experiências. Então, estou falando de diversas vidas, onde cada experiência, e é cada experiência, então eu já tenho, né, ainda não vou falar que eu sou nova, mas enfim, né, estou na casa dos 30 e já tenho diversas experiências. Então, essas experiências vão moldando o meu ser, construindo quem eu sou, mas elas vêm a partir das experiências que eu já trago, das afinidades que eu já trago. Então, conforme fomos passando pela vida, fomos vivenciando situações. E a nossa essência, a nossa alma, ela foi identificando como vivências agradáveis. O que é vivências agradáveis? Que geram evolução, que me movimentam para o crescimento, que me fazem querer mais. E experiências não agradáveis, que me trazem desequilíbrios, que me deixam estagnadas, me tiram o movimento. Se fomos criados, se todos nós somos criados para evoluir, para crescer, para nos aprimorarmos, então a nossa alma naturalmente, a nossa essência, ela vai buscar experiências que nos trouxeram evolução, crescimento, entendimento, aprendizado. Entendendo isso, que a nossa alma, ela busca reviver, vivenciar experiências pelo menos próximas do que já vivemos, e aí eu vou colocar um exemplo. Em determinada época, em determinada vida, determinado período, eu fui, e aí é um exemplo, tá? Não fui, mas vou me colocar como exemplo. Mexi com ervas, bruxa, que a gente coloca como bruxa, né? Uma mulher curandeira. Em outra vida, e essa experiência me trouxe evolução, entendimento, conexão com os elementos, com a terra, com os que me cercam, tá? Porque trabalhei com cura, possibilitou o trabalho com a cura, com a alma, com a energia do ser. A partir disso, a partir dessa vivência que me trouxe experiências agradáveis, a minha próxima existência, por exemplo, não é uma regra, não tem que ser na sequência. Isso são vidas, vivências, tá? Eu terei outras existências em que provavelmente, se a minha alma se agradou, se aquilo me fez bem, me gerou crescimento, eu poderei trabalhar como médica, tá? Numa outra, como farmacêutica, por exemplo. A pessoa, quando atua como farmacêutica, ela está ali olhando as propriedades medicinais a partir de um outro ângulo. Com a fitoenergética, porque aí ela está trabalhando também com a potência das ervas, com a potência das folhas, porém ela está aprofundando o seu conhecimento também teórico, o que talvez lá naquele tempo ficou mais na prática, lá naquelas primeiras experiências.
Então, o que eu quero dizer para vocês é que, a partir do momento que vamos... Só um segundo que eu tô tomando chá de catuaba e um pedacinho de catuaba ficou aqui na minha boca. Pera aí. Pronto. A partir do momento que vivenciamos coisas, experiências agradáveis, essas experiências agradáveis vão moldando quem somos e, ao mesmo tempo, direcionando o nosso caminhar nas diversas vidas para experiências afins, sempre levando ao crescimento. Ah, não posso ter outras experiências? Claro que pode, nós estamos falando disso, não é algo fechado, né? Somos seres que vamos adquirindo, experienciando e vamos reconhecendo nossa alma, vai reconhecendo o que nos faz bem, o que nos faz crescer, o que nos faz movimentar no sentido da evolução, né? A partir dessas experiências, então, entendemos que vamos sendo moldados. Então, somos seres moldados por milhares de experiências, tá? Através das vidas. Então, se eu compreendo que a minha alma, naturalmente, a minha essência, tá? Quem eu sou, naturalmente busca experiências que me fazem crescer, que me levam à evolução, ao entendimento, ao crescimento. Quando eu peço algo às pombogiras, e aí trazendo de novo as pombogiras, quando eu desejo algo, quando eu chego e falo, eu gostaria disso, e eu não estou vivendo a minha verdade, o que é isso? Quando eu peço algo que não é a minha verdade, que não tem ressonância, não tem sintonia comigo, e aí já vamos falar de sintonia, de harmonia, não tem como ser atendido, porque a atuação das pombogiras, o papel das pombogiras, o trabalho das pombogiras é justamente de dentro para fora, nos colocando, nos impulsionando a sermos quem somos, a vivermos a nossa verdade, a aceitarmos a potência que nós somos, a aprendermos a confiar em nós, em nossa alma, no que nossa alma vibra, no que a nossa essência vibra. Quando fazemos isso, entramos em afinidade conosco. E aí, vamos pensar um pouquinho no que é afinidade. O que é estar em harmonia? Ouvimos muito falar. Você precisa se harmonizar. Você precisa estar em harmonia consigo. E o que é estar em harmonia comigo? Quando eu tenho uma vontade. Essa semana eu coloquei na caixinha uma pergunta. Perguntei se o medo já impediu você de fazer um movimento, de realizar um desejo. Bom dia, Mayra. E aí, 80% das pessoas responderam que sim. Vamos pensar então sobre isso, trazendo para a harmonia. Quando eu atendo a minha essência, eu tenho vontade vamos trazer para o nosso dia a dia, né? Para ficar uma coisa mais no concreto. Eu tenho vontade de ser professora. Pronto. Eu tenho uma empresa, eu sou advogada, mas eu tenho essa vontade, eu sinto esse chamado, isso está em mim. Mas eu estou nessa área porque eu escolhi, seja por família, seja o motivo que for, eu vim para essa área. Porque também eu entendo que aqui eu vou ter um retorno financeiro melhor, estou nessa área, né? Sou advogada. Bom, quando eu vou lá e peço para a moça, eu vou falando de harmonia e de sintonia. Me ajuda na minha área, eu não consigo crescer, eu não consigo clientes, eu não consigo, eu estudei tanto, nada vai para frente. E eu peço ajuda, e aí eu passo o tempo, poxa vida, eu pedi ajuda para 1, 2, 3 e isso não acontece, mas aquele desejo de você ser professora, aquilo continua vibrando em você. Ela está te ajudando. Porém, você está olhando para o lugar errado, você está dessintonizado com a sua essência, com a sua energia, com o seu querer, com o seu desejo. E lembre, acabamos de ver que
o desejo, quem deseja, quando é um desejo equilibrado, dentro do crescimento, da evolução, é a nossa essência. Então, quando eu ignoro isso, eu não estou em harmonia comigo. Se o trabalho da Pombogira é reacender em mim a força, a minha essência, é me potencializar. Então ela vem, reacende, reativa em mim essa força. E isso vai crescendo em mim, vai crescendo. Evidentemente, a vontade de ser professora cresce, se expande. E diminui a vontade de ser advogada. Por quê? Porque eu não quero, eu já não gosto. A minha verdade não é essa. Eu não estou em sintonia comigo. E elas estão nos auxiliando em sermos nós mesmos, sermos nós mesmas. Como serei eu mesma se eu não sou sincera comigo, se eu não me assumo, se eu não me reconheço, se eu não permito que a minha potência, que a potência que eu sou, esteja em movimento na vida? Então, voltando à harmonia, quando eu atendo a minha essência, quando eu atendo os meus desejos equilibrados, que levam à evolução, estamos falando aí sobre a atuação, sobre o mistério Pombogira, sobre essa força, tá? Estamos falando sobre o sagrado feminino que trazemos e que somos. É muito importante entendermos que somos esse sagrado. Somos esse sagrado. E quando eu vivo a minha verdade, quando eu me permito expandir, crescer, que esse fogo, e aí colocamos, Pombogira é fogo, o mistério Pombogira é esse fogo que cresce, essa vontade, né, que expande. Quando eu me permito que isso cresça em mim, eu manifesto, e aí vem a polaridade masculina, que é a concretização, que aí é a atuação de Exu, né, mistério masculino. Eu manifesto o sagrada potência que eu sou. Quando eu manifesto a potência sagrada que eu sou, eu estou empoderada de mim. Eu estou empoderada de mim. Porque quando falamos se empodere, seja empoderada, estamos falando de se atentar a quem você é, às suas vontades, aos seus desejos, aquilo que você deseja tanto realizar e você se nega, não se permite, por medo. O celular ficou escuro, não sei porquê. Por medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai medo de falhar. Aí há o desamor, né? Porque as pombogiras, a pombogira trabalha com amor, a pombogira trabalha com amor, sim. Porque quando ela reativa, quando potencializa em nós essa força, essa olhar para si, quem não ouviu? Cuida de você primeiro. Olha, se ame. Deseje para você. Quem nunca ouviu isso de uma moça? Ou não conhece alguém que tenha ouvido isso de uma moça, de uma pombogira? Porque elas atuam justamente fazendo com que olhemos para nós. Se eu estou inteira, eu não estou entendendo por que está ficando escuro. Se eu estou inteira, deixa eu ver qual o motivo. Não sei. Se eu estou inteira, tá? Se eu estou completa, se eu estou plena, estar plena é estar inteira, é se sentir inteira, é se sentir completa. Tá muito escuro para vocês? Para mim tá muito escuro aqui, eu não sei por que ficou escuro de repente. Coloquem para mim se tá escuro. Ó, não consigo mudar. Não. Se eu estou inteira, se eu estou completa, eu estou vivendo, estou empoderada. Eu estou empoderada de mim. Eu estou me amando, eu estou me cuidando, eu estou ouvindo a minha alma, estou em harmonia com quem eu sou. Então, quando eu penso, eu pedi, acho que sou eu, né? Eu pedi
Ah, Pombogira isso, eu pedi aquilo. E esse pedido não vem de encontro com a minha essência, com o ser que eu sou, porque elas atuam justamente nessa força, nesse mistério, tá? Não vai ser atendido, porque elas atuam, elas vêm para nos auxiliar e não para colocar em nós, não para nos direcionar a caminhos que possam nos impedir, tá bom? Obrigada. Que vá nos impedir de evoluir, de movimentar, de crescer, de gerar, de criar. Bom dia, mãe Simone, bom dia, irmã. Bom dia para todos. De gerar. Então, quando pedimos algo para as pombogiras e não temos esse pedido atendido, cabe questionar e ainda ouvimos: se ame, se cuide, né? Olhe para você. Temos que questionar se eu estou vivendo a minha verdade, se o meu pedido me faz crescer ou se é um desejo desequilibrado. Emoções desequilibradas geram movimentos desequilibrados, geram decisões equivocadas, tá? O desequilíbrio não leva ao crescimento, não leva à evolução. Então eu preciso voltar para mim, para quem eu sou, para minha essência. Para mim continua escuro, eu vou ignorar esse escuro que tá aqui. Para minha essência e voltar para o que eu preciso, que é a evolução, o crescimento, o amor próprio. Então, quando falamos, tem até aquele ponto, eu não consigo ignorar, eu não consigo ignorar esse negócio escuro. Quando falamos, tem aquele ponto que fala: dói, 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 um amor faz sofrer, desamor faz chorar. Esse desamor é a falta de cuidado, de carinho, de percepção sobre si, sobre quem somos, tá? E aí, deixa eu beber mais um pouco que eu estou com a garganta seca. Bom, e aí, quando eu estou em sintonia comigo, é claro que as coisas fluem, tá? Estou em harmonia, estou em sintonia com quem eu sou. Com aquilo que me faz movimentar, que me faz gerar, que me faz criar. E aí, lá no início, eu comecei falando de polaridade masculina, polaridade feminina, de mistério feminino, mistério Pombogira, do sagrado feminino, do mistério de Exu, do sagrado masculino, tá? Quando eu estou em sintonia comigo, eu naturalmente manifesto, ou seja, busco realizar, concretizar, e aí é a polaridade masculina, a ação, o movimento, a concretização. O que gerou, o que criou, o que estimulou vem de dentro, tá? E aí você vai na busca daquilo que dá sentido à tua vida, e esse dar sentido, tá? Quem traz essa questão do sentido, do o que você realiza, qual movimento você faz, que nessas andanças, desculpe o barulho, gente, eu tô tentando arrumar esse celular, eu não quero parar com o raciocínio. Nessas andanças, bom dia, o que te faz, o que dá sentido à sua vida, o que dá sentido ao movimento que você realiza, isso vem de dentro, isso é o sagrado feminino, isso é o mistério que está no interior, que é o campo em que a Pombogira atua. Quando eu manifesto, tá? O sagrado masculino, é a ação, é a concretização, é a força de Exu ali. Quando eu estou em afinidade com isso, naturalmente há um movimento em minha vida, naturalmente a minha vida se movimenta. Quando há um movimento, e aí, quando falamos vida é movimento, movimento é vida, a vida é movimentar-se, é isso. Agora, vamos lá, falei no início que há a polaridade feminina, a polaridade masculina, energia feminina e energia masculina. Se não houver ali a atuação conjunta, e aí lembrando, nós trazemos essa polaridade também, e Exu e Pombogira atuam, né, em nossas vidas a partir dessas forças, tá?
Se não há ali uma atuação conjunta, não só deles, nós, de desejar, e a pombogira vem reacendendo, vem estimulando, vem nos dando essa força interior, essa vontade de querer mais para nossas vidas, de querer melhorar, de querer crescer, de querer realizar. Querer realizar, desejar realizar. E aí realizamos, é a polaridade masculina. Quando, se não houver, não há movimento. Porque não adianta eu estar cheia de vontade, cheia de desejos e não manifestar, não pôr em ação, não movimentar. E não adianta eu ter essa força toda, essa vitalidade toda e estar estagnada, não ter direção, não ter um estímulo no sentido de eu quero fazer isso, eu quero ir por esse caminho, eu quero esse movimento, quero realizar isso. Porque eu vou ter força de ação, eu vou ter a coragem para movimentar, mas eu não tenho um objetivo, eu não tenho um estímulo, eu não tenho sentido, não tem nada. Então, para que eu vou fazer esse movimento assim a esmo, à toa? Então, é importante a harmonia conosco, atender aquilo que dá sentido à nossa vida. Então, voltando ao tema da nossa conversa, que é: por que os meus pedidos não são atendidos? Os seus pedidos, os nossos pedidos não são atendidos quando não correspondem à nossa verdade, quando não vão trazer crescimento, quando na verdade ele está sendo usado para que eu me esconda de mim, de quem eu sou, para que eu não trilhe o caminho que eu gostaria, que eu desejo trilhar. Quando eu estou em completo desamor, desatenção, sem cuidado, sem amor próprio, desempoderada da minha força, da minha essência, e estou tentando tapar esse buraco, essa ausência, com a presença do outro, ou com caminhos, coisas que vá mais me distrair do que me fazer olhar para mim e seguir o meu caminho, a minha caminhada. Então, nossos pedidos, eles são atendidos, e aí você vê pessoas que pede hoje, daqui a poucos dias, a coisa já começa, a pessoa, nossa, consegui. É porque ela já está no movimento. Aquilo que ela está buscando vem dela, aquilo vem de sua essência, tá? Então, se aquilo vem de sua essência, vem a pombogira, vem o Exu, e aí ela vem, a pombogira, vem estimular, vem atuar, vem impulsionar naquele sentido, e a pessoa manifesta, né? Vem Exu ali auxiliando. E aí a pessoa consegue. Claro, aí entra outros trabalhos, outras atuações, que é criar as condições, que seria o abrir caminhos. E aí vamos ter uma live sobre o que é o abrir caminho. E aí vamos chegar num tema que eu quero muito, muito colocar, que eu penso que esse tema vai ser assim, para mim, o ápice, a realização de uma vontade, de um desejo de colocar isso. Mas aguardem. Mas vamos ter a live sobre abrir caminhos. O que é esse abrir caminhos que tanto falamos, que tanto colocamos, que ouvimos? Ah, Exu abre caminho, Exu traz caminho. O que é esse abrir caminhos? Próxima live. E aí, próxima, não sei se já é o próximo tema, mas próximas lives por aí. Bom, quando eu estou em sintonia, então, eu tenho meu pedido, eu tenho aquilo que eu desejei sendo realizado, sendo atendido de forma harmônica, tá? Mais rápido, fácil, e é atendido na verdade. Vou até tirar esse eu tenho atendido de forma harmônica. Na verdade, é atendido, porque aquilo corresponde a quem eu sou. Precisamos sempre lembrar. A atuação de Pombogira e Exu junto a nós é para nos trazer evolução, crescimento, entendimento de quem somos. E para entender quem somos, precisamos primeiro compreender que somos essa força, esse sagrado, trazemos e somos o sagrado. Tanto a polaridade feminina quanto a masculina. Porém, para quem chegou agora, eu tenho a essência feminina, então logo essa força vibra mais atuante em mim.
vibra de forma mais atuante, e a polaridade masculina de forma mais amena, suave, mas se faz presente e necessária para que eu tenha equilíbrio em minha caminhada, tá? Bom, e aí vamos falar assim, mas por que esse tema tem a ver com ser pombogira? Porque ser pombogira é ser empoderada, é ser plena, é ser forte, é ser presente, é estar presente. Então, se eu estou empoderada de mim, se eu estou em harmonia comigo, se eu estou em sintonia com minha alma, com minha força, eu estou vivendo esse mistério que eu trago e que também está a me guardar, que as pombogiras atuam a partir e sobre ele, tá? Então, ser pombogira, e aí, para quem não viu a live anterior, assiste, tá? Ser mulher é ter coragem para ser você mesma. Ser mulher é ser pombogira, porque se eu sou mulher, se eu tenho coragem para ser quem eu sou, se eu manifesto a minha potência, se eu me permito, se eu me reconheço como força viva, como potência, como criação, como essência, essa força que eu sou, que eu trago, eu estou empoderada, eu estou vivendo, eu estou sendo pombogira. E por que não? Por que a gente olha e fala assim, pombogira, eu, mas ela não traz o mistério feminino? O sagrado feminino não traz essa força eu não tenho. E quando a gente olha uma pombogira, elas não estão empoderadas? Elas não estão ali presente, firme, mostrando a sua coragem, a sua força, para que veio? Elas nos falam, não nos falam de desejo, de querer, de amor, de sensualizar, de envolver, de trazer pra gente o que desejamos, de realizar e essa sensualidade, se envolver, é envolver o que queremos na vida. É seduzir o que queremos para nós. É buscar. É nos permitir essa troca, esse contato com aquilo que vibra em nós. Elas não se colocam assim, estão a nos ensinar algo. E tendemos a não olhar. Continuamos, não, eu sou pequenininha e só lá tem. Mas vamos pensar um pouquinho. São espíritos que viveram aqui, que tiveram suas experiências e que hoje atuam, trabalham, passaram pelos processos que tem que passar, atuam nesse arquétipo e vem nos trazer um aprendizado, vem nos auxiliar em nossa caminhada. Então precisamos mudar nossa forma de enxergar para que a nossa forma de nos relacionar também se transforme. Eu falo, e não é só para a mulher, porque o homem também tem o sagrado feminino nele, porque senão não há equilíbrio. Então ele ser pleno é ele reconhecer o sagrado dele, porque se ele não desejar, ele não tem como agir. Ele também tem que ter esse estímulo, essa força, tá? Mas aqui, como estamos voltados para falar da mulher, da força feminina, tá? Se eu tenho essa força, se eu me permito viver, manifestar, eu estou sendo verdadeira comigo, eu estou tendo coragem para ser eu mesma. Então, sim, eu estou sendo pombogira. E aí eu estou falando de força, não estou falando de trabalhar como entidade, estou falando de força, de manifestar essa força. E é isso. Então, quando pedimos algo, temos que compreender se o nosso pedido ele está em sintonia conosco. Porque se são espíritos trabalhando para nos auxiliar, não vão atender pedidos que nos distanciam de nossa força, de nossa essência e de quem somos, tá? E ser quem somos, aceitar quem somos, romper com o medo, também teremos lives falando sobre essa questão do medo, é viver a nossa verdade, é ter coragem para sermos livres, sermos autônomas, e ter autonomia é ser livre, viver a liberdade com responsabilidade e consciência.
Então eu preciso exercer a minha liberdade sobre mim. Eu escolho olhar para mim, eu escolho cuidar de mim, eu escolho atender aos meus anseios no sentido de crescer na vida, buscar o que dá sentido, o que traz sentido para a minha vida. Eu faço isso com entendimento, com consciência e responsabilidade. Eu me responsabilizo por mim. E quanto mais eu faço isso, mais eu me empodero, mais eu tenho essa força, mais eu me aproximo do que é essa força pombogira, que vem de dentro, que traz a vida, traz o sentido, que pulsa na gente, que se expande porque é fogo, porque é paixão, porque é sedução, porque é vontade de querer, de realizar, de fazer. Tá? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, de ser pombogira, nessa construção, tá, que estamos fazendo do ser pombogira. É importante observarmos a sintonia conosco. É preciso estarmos em sintonia para que eu tenha os meus desejos realizados, atendidos, não só pelas moças, mas por mim, para que tenha movimento. E movimento é vida, viver é movimentar-se. Por isso que sempre que vamos ouvir-nos falar em magias, magia para o financeiro, magia para abrir o caminho do amor, magia para saúde, magia é movimento, energia é movimento e movimenta-se o tempo todo, tá? Oi, gratidão, eu que agradeço muito, que sejamos pombogiras, eu adoro falar sobre isso, adoro falar sobre as pombogiras, adoro falar sobre essa força, e ser pombogira é isso, é a gente se colocar. Então a gente tem que se colocar, temos que nos colocar, nos permitir essa verdade. Um beijo, tá? Um beijo, um bom sábado para todo mundo. E até a próxima live, onde estaremos abordando aí o ser pombogira, mas trazendo outros enfoques. E até a nossa live, que eu estou ansiosa, e daqui a pouco eu vou avisar quando vai ocorrer, sobre abrir caminhos. Um beijo!